Muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, Jesus voltará. Esta iniciarei daqui a poucos minutos. Então, Luz para o Mundo, de Denilson Carvalho, aula de Bíblia no rádio, Escola Bíblica Dominical. Como daqui a pouco ministrarei mais uma aula de Bíblia, então preparando o amigo, também amiga, se ainda não o fez, o caderno, não fizeram, não, os dois, amiga, preparando o caderno e a caneta para anotar daqui a pouco algumas passagens alusivas ao tema. Inclusive, o programa de hoje será a continuação do assunto que iniciei no domingo passado, o mesmo tópico. E a questão para hoje é, prolongando este assunto, o homem possui dois espíritos. Sim, no domingo passado, eu não, a Bíblia Sagrada. Eu e a Bíblia. Deixamos isso claro, porque a Bíblia não se abre e não se lê sozinha, então depende que alguém abra o livro, não físico, a Bíblia, lendo e interpretando corretamente as passagens alusivas ao assunto. Então hoje, o homem possui dois espíritos, nenhum deles é imortal, porém um deles não morre. Percebeu a charada? Vai meditando aí, raciocinando e respondendo que seja em retórica. Então, Luz para o Mundo, aula de Bíblia, Escola Bíblica Dominical, no rádio há quase 38 anos. Iniciei este programa no antigo prefixo paulistano AM, Rádio Mulher 1260, na Rua Granja Julieta, 207, região de Santo Amaro. A Morada do Sol hoje, quer dizer, há algum tempo, pertence à LBV, foi comprada pelo kardecismo do Alziro Zaruri e tal, Zélio Paiva Neto, LBV. Aqui na reclamação, eu não era o dono, então tudo bem, tranquilo, fazer o quê? Com a musical, vendida há algum tempo, não? Então, graças a Deus, e o profissionalismo, a esperteza profissional da nossa diretora Roberta Fernandes Apolinário, então estamos neste prefixo tão glorioso quanto, ou até mais do que a antiga musical FM 105.7, Unidade São Paulo 96.5, e vai até mais longe do que a musical Unidade FM 105.7. Por falar em Unidade FM São Paulo, eu não estou informado qual é o meu amigo operador de áudio do momento, podendo dar uma dica aqui pelo Facebook mesmo, não? Comentário, não, porque ele está pegando-me pelo Facebook, não, quer dizer, o áudio de Denilson Carvalho, direto Séries, que é operador de áudio, porque eu gosto de falar o nome, agradecer e tal, porque é uma pessoa que fica geralmente no anonimato, não, mas faz parte do profissionalismo, especialmente quando é um jornalista assim como eu, relatar quem é um operador de áudio e fazer o devido agradecimento, o devido louvor, o devido reconhecimento. Então, operador de áudio, musical, não sei quem é você, mas é um servo do nosso Deus, com certeza amigo e profissionalismo. Então, por falar Unidade FM, alô, Jeremias Neto, sou aluno da sua locução, aprendo com você locução,
Este é super, hiper, mega profissional. Jeremias Neto, que fala da musical ao vivo, evidentemente no rádio e também no Facebook, em parte do programa, para o final, quando ele conta aquela história, pede opiniões dos ouvintes. Jeremias Neto, naturalmente Jeremias com J e Neto com 2 T's, na Unidade FM, segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Segunda a sexta, 15 às 16 horas. Eu tive a honra de conhecer o Gerê no meu tempo da Rede Melodia 97.3, no prédio 2200 em Paulista, em frente ao metrô Consolação. Sempre durante 2 anos, lá estava o Jeremias em outros horários. E também depois, no mesmo prefixo, 97.3 da Rede do Bem, lá estava o Jeremias, então, e agora juntos, não? Embora sem apertarmos as mãos, nos abraçarmos, mas juntos, pela distância, não? Estou em Séries, Goiás, a mais de 1.100 quilômetros de distância. Então, alô, Jeremias, muito obrigado pelas considerações que você teceu, para seu meu nome, nosso programa, divulgando aí na 96.5, aos domingos, como agora, a partir das 14 horas. Então, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, aula de Bíblia que se iniciará daqui a pouco. Atenção, criança! Aproxime-se do rádio. O programa Luz para o Mundo apresenta Crianças Rumo ao Céu. Sua amiga, Tia Mari Neuza. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adornos serão. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Mari Neuza. Hoje vocês terão mais uma linda história. Prestem bastante atenção, que vocês irão gostar muito. Deus abençoe cada uma de vocês. Tenha um restante de domingo muito especial. Um beijo. Tchau. Eu acordei quando ela falou tchau. Na realidade, a minha esposa querida, Tia Deus, não está aqui. Ela está em São Paulo. Uma filha nossa foi acometida por uma grave enfermidade e ela está lá, região do braço, auxiliando-a. Olha por essa nossa filha. Você pode chamá-la de Grace, Deus sabe quem é. É a parte do nome, Grace, uma enfermidade grave, e carecemos das orações, sobretudo, e principalmente, óbvio, pela salvação dela, nossa querida filha. Então, ela gravou essa voz, minha esposa, Tia Maria Deus, no WhatsApp, daí então, pega a respiração, não, mas tudo bem. Ela não esqueceu a querida criança aqui nessa sessão. Criança, é no singular mesmo. Criança, não, ela fala, a voz, essa voz não é dela do Estúdio de São Paulo, da vinheta aqui, fala, atenção, criança. Depois que fala o nome da sessão é Crianças Rumo ao Céu. Porque o certo é isso. Na locução profissional, o locutora fala no singular, como se apenas uma pessoa estivesse na audiência. Sim, fica melhor, não, mais clássico, mais direto, tudo bem. O lar que o Senhor Deus preparou para Adão e Eva era bem original. Não uma casa ou palácio, mas um lindo jardim. A relva verde macia servia de tapete, e os troncos das altaneiras árvores como paredes, adornadas com musgos e trepadeiras floridas. Os pássaros cantavam alegremente nos ramos das árvores, completando a beleza do lugar. A despensa era composta das mais variadas árvores frutíferas, frutos saborosos à disposição deles, bastando estender a mão e apanhar o que mais desejassem. Um dia, Deus lhes disse: vejam quantas árvores boas e quantos frutos existem em vosso lar. Olhem estas duas árvores no meio do jardim.
Esta, sobre o rio, é a árvore da vida, cujo fruto dará a vocês mais e mais saúde e vida. Vocês poderão comer desta e de todas as demais árvores do jardim. Mas esta outra, aqui no meio do jardim, é a árvore da ciência do bem e do mal. Não toquem e nem comam do seu fruto, porque no dia em que dele comerem, certamente morrerão. Adão e Eva foram abençoados por Deus. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Não sabemos quanto tempo gozaram os nossos primeiros pais as delícias do paraíso. O dever deles era cuidar do jardim e teriam neste útil ocupação motivo de estar sempre juntos. Mas um dia, Eva se afastou de Adão e, enlevada pela beleza do jardim, foi se afastando mais e mais, e quando se apercebeu, estava junto à árvore proibida. Satanás me diz no coração, mas Jesus o faz qual algodão. Faz-me algo que algodão, sim, que algodão. E se o mal tentar, eu digo não, não, não. Satanás me diz no coração, como Alão Jesus o faz. Já fugiu Satanás, Cristo entrou com sua paz pra habitar meu coração. Como são bonitos seus frutos, pensou Eva. Por que será que Deus proibiu tocá-los? Maravilhada, ouve uma voz vinda de entre as folhas da árvore, voz macia e sedutora, dizendo: então Deus disse que não poderão comer de todos os frutos das árvores do jardim? Eva procurou ver quem falava com ela, e qual não foi a sua surpresa ao notar que a voz vinha de uma das mais lindas criaturas de Deus, a serpente. De fato, naquele tempo a serpente não era como a conhecemos hoje. Talvez fosse mesmo um animal bem diferente. Achegando-se mais à árvore, Eva respondeu: não, de todas as árvores podemos comer, menos desta. Deus disse que morreremos. Ora, quem falava com Eva não era a serpente, porque os animais não falam e nunca falaram, mas sim um anjo mau que for expulso do céu por se haver rebelado contra o governo de Deus e agora camuflado em serpente para melhor enganar e destruir a felicidade dos filhos de Deus, diz: pode comer sim, este fruto é bom para dar entendimento. Todos quantos comerem dele se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva não devia dar ouvidos à serpente, pois Deus mesmo os avisara do perigo da desobediência. Mas esquecendo-se do quanto já tinha recebido e visto da bondade de Deus, duvidando, tomou do fruto e comeu. E levou também para o seu marido. Adão não queria comer do fruto, mas como seu amor por Eva era muito grande, e para que ela não sofresse as consequências sozinha, tomou do fruto e também comeu.
Oh, que tristeza! Assim que provaram do fruto, tudo ficou diferente. Dir-se-ia que a própria natureza se entristeceu. A luz da pureza que brilhava ao redor deles desapareceu. Sentiram pela primeira vez uma espécie de temor. Sentiram que estavam nus e procuraram cobrir-se com folhas de figueira. Deus sabia o que estava acontecendo com seus filhos e, embora muito triste, não os deixou desamparados. Adão, onde estás? Perguntou Deus, porque eles, ao ouvirem a voz de Deus, se esconderam entre as folhagens do jardim. Vendo que não podiam se esconder de Deus por mais tempo, atenderam ao chamado e contaram tudo o que havia acontecido. Disse Deus: quando eu os abençoei para encherem a terra, ela seria povoada por filhos santos e obedientes a Deus. Viveriam eternamente. Mas por vossa causa a maldição cairá sobre a terra, que produzirá espinhos e ervas daninhas, e a morte passará a todos os viventes, até o dia que um homem, nascido da mulher, esmagando a cabeça da serpente, trouxer à tua descendência o direito à vida eterna. Deus tanto o mundo amou que o Filho seu doou pra sobre a cruz morrer e vida me trazer. Um dia voltará ao céu, me levará. Oh, grandioso amor por mim. Portanto, de agora em diante, vocês não poderão mais viver neste jardim, para que não comam da árvore da vida e vivam eternamente em pecado. Assim os lançou para fora do jardim e pôs um anjo guardando a porta do paraíso. Eles choraram a perda do tão lindo lar, do tão querido lar. Vejam vocês o triste resultado da desobediência. Vi subir do mar uma fera que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O seu número é 666. Quem receber o sinal da besta sofrerá as 7 pragas do Apocalipse. O que é o sinal da besta? Como calcular o seu número? Peça o livro O Sinal da Besta e as 7 pragas do Apocalipse, do jornalista Demilson Carvalho. Edição de luxo, 90 páginas, 16 ilustrações, apenas R$50.
WhatsApp 62 999660611. WhatsApp 62 999660611. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Livro achei fiel e bom, sem outro igual em seu poder. Vem lá do céu de Deus um dom, o Santa Bíblia, meu prazer. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Recapitulando brevemente o que expliquei, eu e a Bíblia explicamos no domingo passado no que concerne a estes dois espíritos do homem. É isto: o ser humano, homem, mulher, etc., família toda a humanidade de todos os tempos, desde Adão e Eva. O ser humano possui dois espíritos. É isso, dois espíritos. Nenhum deles é imortal. Nenhum. Porém, um deles não morre. É uma charada, porém, não é para divertir o querido ouvinte, a querida amiga. Daqui a pouco, então, detalhes. Eu imagino que eu não sou o único ser inteligente e conhecedor de letras, do assunto, etc., e que talvez todos os meus queridos ouvintes tenham resposta matando essa charada. De qualquer forma, atento aí, daqui a pouco detalhes sobre isso. Bom, então recapitulando brevemente o que explicamos no domingo passado, eu e a Bíblia. O homem possui dois espíritos. O primeiro espírito do homem, porque o segundo veio depois e não juntamente, não em conjunto, não simultaneamente, é o cérebro. Repito o que eu disse no domingo passado, caminhando já para o final do programa. Alguém deve lembrar-se. Nossa audiência tem aumentado muito. Eu disse que Deus não deu um cérebro a Adão. E prossigo para complementar isto. Deus não deu duas mãos a Adão. Adão, acabei de fazer você do pó da terra, você está quase pronto, semi-pronto. Mas você tem esse tronco aí esquisito, sem os antebraços, os braços e as mãos e os dedos e as unhas e tal. Você quer braços? Quero, Senhor. Então, farei. Apareçam dois braços, o esquerdo e o direito de Adão. Se foi? Não. Porque Deus fez Adão com um corpo pleno, completo, integral, com tudo o que um corpo ainda tem. Exceto uma pessoa que nasce com algum problema, um sexto dedo, pé na mão, que é bem esquisito. Né? Bom, enfim, né? Ele não é completo. O certo é 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé, não é isso? Então, os dentes. Adão nunca teve dentes de leite, tendo que amolecer com o tempo, depois trocá-los para que viessem os dentes definitivos, não. Já com os dentes, a quantidade de dentes, arcada superior, arcada dentária inferior. O nariz com os 2 furos, orifícios, por isso que se chama nariz, daí alguma Bíblia fala que Deus soprou nos narizes do Adão, fogo devido, como expliquei no domingo passado, o Nitmat Haim, e o homem tornou-se Nefesh Haya, alma vivente. Então Adão foi feito 2 narinas, os orifícios é que são chamados narizes ou narinas, mas não importa, quer dizer, importa, mas já completei essa parte, que não demoraria muito nisso, já prossigo. Enfim, Adão pronto. Evidentemente, o crânio do Adão não era como uma bola do esporte, futebol e tal, plástico de couro, oca, alguém disse lá, oca por dentro, bom, oca por fora é esquisito, não é? Oca por dentro, obviamente, porque a não ser uma bola integral, por exemplo, de metal, de madeira, de pedra, então ela não tem não tem o buraco lá dentro, não é? Não tem, não é vazia. Mas bola para chutar-se em qualquer esporte,
Então ela é oca por dentro. A redundância foi própria, não é redundância, tipo um cacófato, né? Subir para cima, descer para baixo. Mas tudo bem, valeu a pena. Então o crânio do Adão não estava vazio. Dentro daquele crânio, que marcando, entrando pelo cano, rapaz. Dentro daquele crânio havia um cérebro completo, cerebelo, meninge, tálamo, hipotálamo, o córtex com a capa fina, quase invisível, vestindo todo o cérebro, os dois hemisférios, esquerdo, direito e tal, tudo pronto ali. Adão, lóbulo, seta, frontal, parietal, coisa assim, tudo pronto. Sangue, já havia sangue, tantos litros de sangue, que não sei quantos litros, talvez eu tenha só meio litro de sangue, não importa. Adão tinha o sangue suficiente, porque era de elevada estatura, muito sangue, tudo pronto ali. Só que o coração não pulsava, o diafragma não se movimentava, então o cérebro não funcionava, faltava vida. Faltava então que Adão passasse a ser, como diz Gênesis 2:7, Nefesh Haya, alma viva, alma vivente, um ser humano vivo, uma pessoa. Então faltava em Adão o segundo espírito. Quando Deus soprou no Adão, dando a ele, esse sim foi dado a Adão. O espírito, cérebro, mente, intelecto, razão, consciência, memória, ser nervoso central. Então esse já existia dentro da caixola do Adão, dentro do crânio. O segundo espírito, esse sim. Eu li alguns versículos bíblicos, alguém deve ter os anotado no domingo passado sobre isso. Lembra-se que Deus deu um espírito ao homem, um ser humano. Este é o Nitmat Haim, ou também em hebraico bíblico Ruach, ou em grego bíblico Pneuma. Então, recapitulando, eu não estarei relendo, porque senão não sai do lugar, tenho que prosseguir. Passagens que eu citei, li, expliquei no domingo passado. Alguém ou quer anotar, não dá tempo, então faça o seguinte. Lembrando que eu tenho um canal no YouTube, é o único que eu tenho no YouTube, canal intitulado Apocalipse 666, o treino número 6, na representação arábico-cardinal 666, Demilson Carvalho. Lembrando que Demilson é digitado, escrito assim, vem M de mão, no final que vem N de navio, Demilson. Então, se inscreve neste canal, todo logo termina esse programa, e recomendo, porque cada programa que eu faço em rádio, após terminá-lo, que eu faço pelo Facebook, meu perfil Demilson Carvalho, então posto o programa no YouTube. No YouTube, Apocalipse 666, tracinho, Demilson Carvalho. Faça isso que recomendo. Então, passagens que eu citei, li, expliquei do domingo passado, primeiramente sobre o espírito, mente, o cérebro, o funcionamento da pessoa viva, então, o sistema nervoso central, que a Bíblia chama de Rua e também de Pneuma. Rua em hebraico, Pneuma em grego. Então, citei, li e expliquei. Gênesis 1:47, Provérbios 15:13, Lucas 61, versículo 3, 2 Coríntios 7, versículo 1, e Gênesis 26, versículo 35. E adiantei bastante sobre o Nitma Haim, ou pneuma, tinha como fôlego do homem. O fôlego que Deus soprou em Adão, gerando nele vida, fazendo o cérebro funcionar, e a partir do cérebro, todo o sistema nervoso, simpático, parasimpático, sistema nervoso central, toda a musculatura, circulação sanguínea, o coração que era pronto, com todos os seus ventrículo, essas coisas todas lá, não, que não tinha sopro, entupimento, claro, perfeito o coração do Adão, só que não pulsava, não, estava silente, preguiçoso, que dói, não é? Quando Deus soprou nas narinas do Adão, o fôlego devido, o Nitma Haim, ou então Ruach ou Pneuma, então Adão ficou vivo, o cérebro ficou vivo, a vida está no cérebro. Se cortarem as suas duas mãos, amigo, amiga, você, se houver um tratamento, socorro rápido, senão se dá problema terrível, infecção, se morre, ou por hemorragia, se deceparem as suas duas mãos, então, sendo acudido, então, enfim, pela medicina, você sobrevive, terrível, não? Uma vida sem as duas mãos, sem os dois pés, duas pernas. É o caso de muitas pessoas diabéticas. Um amigo meu em São Paulo, então, diabético, ele faleceu, dormiu em Cristo, era um cristão exemplar, não por isso, ser cristão exemplar, não sabe a pessoa, Jesus Cristo é o Redentor. Então ele perdeu o pé, as pernas e finalmente morreu. Diabetes insulínico, coisa assim. Então, cuidar com diabetes, hein? Cuidar com a alimentação. Infelizmente, os pais já começam a fabricar diabéticos adoçando a mamadeira do bebê. Não vai gostar. Gostando ou não, fazer o quê? Ele não sabe falar para reclamar. Vai chamar o que? A lei Maria da Penha, a lei Chico da Penha. Então, não adoce a mamadeira do bebê. Enfim, vai gostar. Fazer o quê? Não. Na fome, a pessoa come até a sola do sapato de couro, como até lagartixa, que é pecado, porque é muito proibido pela Bíblia, mas o assunto não é bem este. Já passou, prosseguiu. Então, o Espírito como fôlego que Deus soprou na narina do Adão. Esse sim Deus deu a Adão, não deu a Eva. Já nasceu
funcionando, viva, e não dá, nós já temos essa energia que nos mantém vivos, o Nitma Haim, o Ruach ou Pneu, passagem que eu citei e lhe expliquei no domingo passado. Gênesis 2:7, essa eu repito aqui na fala de cor salteado. Formou Deus, Senhor, quase que eu falo, formou Deus, Senhor, homem, Deus nos livre, e tem livrado, o homem não é Deus. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fogo de vida. Nitma Haim, o homem tornou-se alma vivente, Nefesh Haya, um ser humano, uma pessoa viva. Então, mais passagem, domingo passado, sempre o Espírito como fôlego, respiração e tal. Gênesis 26:4. Em todas as passagens deste chamado Velho Testamento, a palavra hebraica é única, é Ruach. Então, menos Gênesis 2:7, que ali é Ruach, não é Ruach, é Nitmat Haim. A partir de Jó 26:4, então, a palavra é única, é Ruach em hebraico, e fosse grego, na Septuaginta, Pneuma. Então, Jó 26:4, Provérbios 20:27, Tiago 2:26, essa passagem fortíssima, lembra? Eu li, expliquei do domingo passado, que assim como a fé, assim as obras, desculpa, assim como o corpo, sem um espírito, sem um pneuma, o pneuma que está morto, a fé sem as obras é morta. O corpo sem um espírito, que Deus deu a Adão para dar vida a Adão, então é morto. Tiago 2:26. Também citei e lhe expliquei Salmo, passagem fortíssima, 106, 3 e 4. Salmo 106, 3 e 4. E também Salmo 104, 29, também muito forte, fortíssima. Salmo 104, versículo 29. E concluí com, que eu repetirei a leitura agora, Eclesiastes 12, versículo 7. Anote, a primeira dessa aula, até aqui foi recapitulação. Domingo passado, já no final do programa, faltavam 3, 4 minutos, então citei e lhe expliquei, embora resumidamente, mas foi suficiente. Eclesiastes 12, versículo 7. Anote, a ordem bíblica que prossegue. Eclesiastes 12, versículo 7. Antes que eu lesse a passagem no domingo passado, faço isso novamente. Eu expliquei que sim, tais teólogos que dizem, que alegam que, escrevem, que pregam que Salomão falou do que ocorre debaixo do sol. Eu concordei plenamente, porque eu não sou astrônomo, mas manjo caracas, manjo pacas, desculpe. Caraca, mas vai, né? Já foi. Não é palavrão nem palavrinha. Não existe diminutivo para a palavra e também não aumentativo. Palavra não é, palavra, caracas. Mas eu quero dizer, então, já esqueci até melhor, deixa quieto. Bom, enfim, pacas, não. Eu disse que eu manjo pacas, seja bastante, figura aqui de linguagem de caçador de Goiás. Sou goiano, aqui em Goiás, estou em Série, Goiás, a 1.100 quilômetros longe de capital paulista, 1.100 quilômetros. Nasci aqui, morei aqui, quer dizer, voltamos a morar aqui, desculpe. Antigamente morei aqui, claro, aceitei sem querer. Depois de 33 anos em São Paulo, eu e minha esposa voltamos para cá há quase 12 anos. E é daqui que estou indo para o áudio, não, claro, pelo Facebook de Milton Carvalho, para a música. Eu falei que eu ia falar musical por algum tempo, 2, 3 meses. Unidade FM. Depois de ouvir a musical por quase 26 anos, eu esteve lá durante praticamente 2 anos, 1 ano e meses. Então ficou na mente, não, o cérebro grava, ele vem, né, busca lá do subconsciente e tal. Mas é Unidade FM, 96.5, em Paulista também, para mais de 23 milhões de pessoas. Enfim, então eu disse que, de fato, Salomão falou de tudo que acontece debaixo do sol, que o Senhor Jesus nasceu da Virgem Maria na Gruta Belém, debaixo do sol. Ou você pensa que ele nasceu num planeta bem distante, acima do sol? Tudo que a Bíblia diz, exceto quanto a profecias, relativas ao futuro, como a Nova Jerusalém, que está muito acima do sol, nosso sistema solar, nossa galáxia, então, acima do sol. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, que Deus fez o Jardim do Éden, antes criando o casal do Eva, foi debaixo do sol? Ou Deus fez o Jardim do Éden, muito acima do sol, depois o Jardim do Éden desceu para a região onde hoje é o Iraque, de paraquedas, ou de helicóptero? Não é que não tem. Bobagem, não quer dizer boba, falácia. Debaixo do sol, tudo que está na Bíblia, certo? Como disse há pouco, profecias que referem-se ao futuro. Inclusive, alguma profecia referente ao futuro que ocorrerá debaixo do sol, a nova terra. O Cristo prometeu na profecia, promessa em Mateus 5, versículo 5, lembra? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o nosso sol estará lá em cima, também luz, estrelas, etc. Sempre estaremos debaixo do sol. Isaías 45, 18, relata que Deus fez a terra debaixo do sol, claro. Não para ficar vazia, mas para ser habitada para sempre. Então herdaremos a nova terra, como está no Apocalipse 21, Isaías 66, 22, 23, versículo do Salmo 37, 5 deles, etc. E eu prossigo. Então Eclesiastes 12, 7, agora sigo leio, já tenho aqui a Bíblia aberta nisso. Eclesiastes 12, versículo 7.
Antes acuso a audiência da nossa amiga irmã em Cristo, lá em São Paulo, Vila Ré, Isalina Caramel, descendente de europeus. Mel lembra a beira europeia, ela vem de lá mesmo. Então, por ascendência no caso, não ascendência. Era descendente de pessoas europeias, vários países da Europa, mercado como europeu, quer dizer, antigo, né? Agora é a União Europeia, enfim. Então, Isalina Caramel, felicidade, paz de Jesus Cristo. Divulga aí o programa, seu povo, se contasse e tal. Tanto pela internet como pelo rádio mesmo aí, chega bem, 96.5, indo muito além da grande São Paulo. E eu prossigo aqui. Então, agora lendo Eclesiastes 2, versículo 7, falando que ocorre orar sempre debaixo do sol. Quer dizer, aqui não, sempre até o final das coisas, porque a morte não existirá no reino do nosso Deus, nova terra. Desculpa, Eclesiastes, não é? É que há pouco falei de Isaías, mas agora Eclesiastes 12, versículo 7, permissão do agradeço, eu leio. Calma, temos cavalo, estou nervoso para pescar, eu não peço, não gosto de pescar. Eclesiastes 12, versículo 7, eu leio. E o pó volte à terra como era, debaixo do sol. E o Espírito volte a Deus que o deu, debaixo do sol. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu, debaixo do sol. Por quê? Porque Deus não fez Adão do pó da terra, lá no Nova Jerusalém. Não, foi na terra, aqui embaixo, na terra. Região onde hoje fica por ali, por lá, não é bem longe daqui, o Iraque. Ali havia o Jardim do Éden e tal. Então foi naquela região, na terra, nosso planeta, que Deus fez um terráqueo, o primeiro terráqueo, Adão, e da costela do Adão, Eva também debaixo do sol. Então o povo de até como era, debaixo do sol, e o cemitério fica debaixo do sol. Não sei de cemitério lá em cima, funerário em outros planetas, não, porque que eu sabe pela Bíblia, não existe morte em outros planetas, somente aqui, porque Adão pecou, e pelo Adão o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram e a morte passou a todos os homens. Estamos na fila, eu tenho dito, eu fico no rabo da fila, não tenho pressa. Pode trazer a família toda e cortar a fila, que eu até dou uma caixinha, paga aí enfim, deixa quieto, né? Enfim, melhor prosseguir, tudo bem. Bom, quieto eu estou aqui, sentado na cadeira, bem quieto, calma até demais. Mas tudo bem, prossigo. Então o pó volte até como era, debaixo do sol, o Espírito volte a Deus que o deu, debaixo do sol, porque Deus deu o Espírito a Adão, o Nitmataim, o Rual Pneuma, debaixo do sol, e Adão ficou vivo, passou a viver, alma vivente. A propósito, eu não sou o único conhecedor de Bíblia. Algum ouvinte, homem e mulher, teólogo ou não, pastor, bispo, reverendo e tal, apóstolo, algum ouvinte meu, homem e mulher, que possa conhecer de Bíblia muito mais do que eu, quero aprender, contate-me, ensine-me, eu quero aprender. Se eu explicar algo errado, contate-me, virá com educação, humildade, claro, então haverá de instruir-me e eu aprenderei. Se eu expliquei algo errado, eu pedirei perdão de audiência para se ele explicar corretamente, mas por enquanto, em quase 38 anos no rádio, isso nunca aconteceu. Numa vez apenas, um pastor protestante, na verdade é semi-protestante, da Alameda dos Jurupis, Moema, São Paulo, então ele compareceu, convite meu, porque eu desafiei no ar. Eu não falei o desafio, eu falei o convido. E ele apareceu para provar que o inferno é eterno e que a alma é imortal. E ele fez 3 programas, eu fazia apenas a abertura do programa na Rádio Mulher AM, 1260, isso foi em 1990, segunda a sexta-feira, 8h30, 9 da noite. Na minha parte de falar, ele não era para debater, não ficou tratado de debatêssemos. Depois que eu explicasse a minha parte pela Bíblia, hebraico, gramática, latim e tal, então ele viria para o debate. 3 minutos cada um, o programa dura somente meia hora. E aí eu comecei pela a questão gramatical. Eu mostrei que a nossa palavra inferno vem do latim infernos e é adjetivo, e que a nossa palavra fogo vem do latim focus e é substantivo. Aí a ideia dele já começou a ser derrubada, lançada por terra pela gramática. Aí depois eu parti para o hebraico, aramaico, grego, latim, porque português vem do latim. E ficou claro que, de fato, enfim... Bom, é melhor perguntar. Eu ia perguntando e descambei para esse lado. No outro dia eu poderia ter contado a experiência. Nunca darei nome, a igreja ou aquele teólogo. E ele levou um professor de teologia para auxiliá-lo, não permitia que o outro falasse, somente um contra um, né? Ali no novo debate, claro, que depois ele fugiu do debate. Então, eu permiti que o professor de teologia dele, então, fornecesse a ele lá papéis, Bíblia em hebraico, grego, quer dizer, ele não lia hebraico nem grego, o teólogo, o professor da igreja dele de teologia, sim. Enfim, mas aí, né? Enfim, detalhe, da parte. Meu objetivo nunca foi ofender, escorraçar, se humilhar, e se esclarecer, exaltando a verdade, Bíblia aberta, rebatendo o erro. Então, o pó volte até comer debaixo do sol, cemitério, enterro, cremação, sepultamento. O Espírito volte a Deus que o deu. O homem possui 2 espíritos, repito, o homem possui 2 espíritos, nenhum deles é imortal.
mas um deles não morre. Olha, tem vezes que eu falo, parece que é algo estranho. Parece, mas não é. Como dos dois espíritos do homem, nenhum é imortal, e um deles não morre, se não morre, é mortal. Espera aí, meu. Para ser mortal, tem que ter vida biológica. Um sapo é mortal, porque possui vida biológica e morre. Quantos sapos já morreram? O que eu já vi por aí de sapos mortos, atropelados por uma bicicleta, uma motocicleta, enfim, uma patrola, um trator, uma carreta, um caminhão, um automóvel comum, não é? Até no aeroporto, de vez em quando, um avião atropela um sapo, que está todo esbagaçado, vira enfim, não é um tapete. Então, um sapo tem vida biológica, por isso é mortal e morre, porque tem vida. Até mesmo a planta ou vegetal, que não tem vida consciente, porque não tem cérebro, tem nervoso central, tem vida vegetal, claro, e morre. Nós temos 3 reinos no mundo, na Terra, não é? O reino mineral, que aí não há vida, então não morre. O reino vegetal, que tem vida biológica apenas, e morre, mas não possui consciência, claro. E o reino animal. Os animais possuem consciência, não inteligência, como um ser humano. Se bem que até parece que sim, porque, por exemplo, um burro. Alguém fala, esse camarada aí vem com tanta burrice. Eu nunca disse isso, eu não sou o bom é Deus. Mas o meu profissionalismo, no jornalismo, na comunicação, sempre foi respeitoso. Desde antes, claro. Eu nunca disse, para de ser dessa burro. Não, nunca, é ofensa ao burro. Não é ofensa à pessoa acusada de burro ou burrice, é ofensa ao burro. O burro, em muitos casos, é muito mais semelhante que todos seres humanos juntos. Um burro nunca fuma, um burro nunca bebe sequer cerveja, um burro não sai para dirigir embriagado. Bom, também burro não anda de bicicleta, né? Claro, é impossível. Mas de qualquer forma não bebe. Bebe água. Água, apenas água e pura, não é? Burro. Então o burro é muito mais inteligente do que muitos seres humanos. Você já viu um burro trancafiado num presídio acusado de estupro? Nunca, isso nunca acontecerá. Não é isso? Enfim, não peca, apenas ser humano peca. Então Deus deu um espírito a Adão na terra, debaixo do sol. Este espírito que volta para Deus, ele não possui vida biológica. O espírito do ser humano que possui vida biológica é esse que está falando aqui. O meu cérebro, o seu cérebro, seu nervoso central. Como eu expliquei domingo passado, lembra-se? Isso tem a ver com audição, visualização, leitura, entendimento das letras do texto, interpretação de texto, memorização, aprendizado. Tudo que estou falando são palavras, óbvio, não é? Elementar, mas é a realidade, são palavras. E tais palavras não são desconexas, tem sintaxe, tem artigo indefinido, tem conjugação verbal, de repente no pretérito, mais do que perfeito, imperfeito, presente indicativo, futuro do presente e tal, e futuro subjuntivo, quando ele vier, futuro subjuntivo, coisa assim, artigo definido ou, artigo indefinido Então isso é uma lógica, uma realidade, que a pessoa ouvindo, não pensa que eu sou um doido, até pode parecer, mas não sou, não é? Que aqui é consciência, desculpa, não, aqui é consciência, porque a tendência era falar coincidência, mas não é, é consciência. Calma nesse cavalo, coloca a consciência aí para funcionar, como se diz na metáfora, simbologia, coloca a mão na consciência. Então, consciência, que o conhecimento, não lógica na fala. Eu não estou inventando que palavras, por exemplo, posso fazer isso, eu vou inventar agora algumas palavras. Não decore, porque isso é bobagem, apenas ilustração didática. Eu não estou num culto de língua estranha, que eu não sou, eu não critico. Eu inventei. Nenhuma palavra que eu falo, palavra alguma melhor. Eu já errei, porque não se fala nenhuma antes de um não. Quer dizer, depois de não é que não se fala mesmo. Então, não existe palavra que não tenha significado na sintaxe. É artigo, é verbo, é advérbio, enfim, coisa assim, não é? Então, advérbio e tal, eu prossigo. O espírito que volta a Deus não morre. O espírito com o qual Deus fez Adão cérebro, este é que morre. A propósito, a morte da pessoa é chamada pela medicina, e até por quem não é médico como eu, de morte cerebral. Ela não é amigo, ela não é querida amiga. Diga isso, concorda comigo, melhor com a medicina, com a biologia. A morte do ser humano é morte cerebral. O médico constata que o cérebro pifou, que não há mais jeito, em cidades maiores, hospitais mais avançados, então fazem ressonância magnética, tomografia computadorizada, especialmente cidadão importante, um rico, não é? Porque não é acusação, eu conheço, sou jornalista experiente, já vi muitos casos, em algum lugar mais humilde, morreu, pode levar e tal, quer dizer, não é que pode levar, primeiramente tem que ir, o médico assina o testado de óbito,
Depois a pessoa, o sobrevivente, vai ao cartório triste, choroso, aí pega lá certidão de óbito, que é outra coisa. Eu tenho o atestado de óbito da minha mãe, eu tenho o certidão de óbito da minha mãe, meu pai também, de um filho nosso e coisa assim. E meus ainda não, claro. Tenho livrado por um bom tempo a livrar-me. Enfim, Deus me livre, o que é isso? Atestado de óbito, certidão de óbito, pessoal que se vira depois, não é? Enfim, mas espero viver por mais 310, 420 anos, isso estará muito bom. Mais do que isso, complicado. Enfim, então o Espírito que deu a Adão foi o Nitmat Haim, quando Deus soprou na narina do Adão e da narina foi para o cérebro. Foi para o cérebro, inclusive falando em nariz e cérebro. Eu li dia desse um artigo, foi a terceira vez que eu li algo assim, vi também já em reportagem, televisão, documentário. E se a pessoa ficar enfiando o dedo no nariz para tirar uma titica, um catarro ressecado, um cisco, é perigosíssimo e contribui para o surgimento do mal de Alzheimer. Problema, cuidado. Você introduz bactérias, como o nariz vai lá para dentro do cérebro, os buracos não. Então você pode colocar ali bactérias que vão lá para o cérebro, daí para provocar meningite e outros problemas graves. Não enfia o dedo no nariz. Se tomou um banho e lavou bem as mãos, aí tudo bem, até que dá, não é? Mas não é bom ficar fuçando ali com as unhas, porque você retira essa pele sensível que reveste por dentro nossos narizes, as narinas dos orifícios, não é? Então todo cuidado é pouco. Enfim, eu amo muito a área da saúde, eu tinha vocação para a medicina. Se eu houvesse me informado, eu tenho certeza que eu seria um neurocientista. E quem me ouve no rádio, quando eu explico sobre vida e morte, eu farei isso em breve, pensa até que eu sou formado em neurociência, mas não, é que eu leio. Leitura, cultura e saber, não é? Deus ser louvado para sempre, engrandecido. Mais passagens, anote. Eu já percebo que eu não completarei isso hoje. Tem um dito, eu não tenho pressa, pressa é inimigo da perfeição. É claro que eu prosseguirei com isso próximo domingo, fique tranquilo. Mais uma passagem sobre o Espírito, fôlego de vida, anote. Jó 34, 14, 15. Então estou em Salmo, agora Jó 2, Jó 22, enquanto isso anote. Jó 34, 14, 15, passagem hiper, mega, ultra forte, anote. Aula de Bíblia profunda, não deixe anotar. Escola Bíblia Dominical, Unidade FM São Paulo, 96.5, D. Carvalho, Sérgio Goiás, longe de São Paulo, anote. Jó 34, 14, 15, Jó 34, 14, 15, não estou para bem, então leio. Jó 34, 14, 15, leio. Se Deus quisesse, retirasse o seu espírito e fôlego. Espírito, palavra hebraica, rua. Fôlego, a palavra hebraica, aqui no caso, e agora? Neshama. Espírito aqui, palavra hebraica, rua. Fôlego, palavra hebraica, neshama, que refere a essa respiração e não a mente e não a inteligência. Se Deus quisesse e retirasse o espírito e fôlego, uma redundância, proposital, um reforço, não é? Toda a carne, ou seja, toda a humanidade, juntamente expiraria, e o homem logo entraria em óbito e seria levado para o céu de Abraão, para o paraíso, para debaixo do altar lá em cima, clamar por vingança. Será? Não, é claro que não. Toda a humanidade juntamente expiraria, o homem voltaria para o pó. Isso é bíblico. Ah, não é adventista, não, isso é bíblico. Antes que surgisse nos Estados Unidos, primeiro adventista no sétimo dia, antes que nascesse a Ellen Goldwhite, antes que eu nascesse, eu tenho 72 anos, aqui em Sérgio Goiás, a Bíblia já existia, e essa já era a realidade, desde Gênesis 3,19, pelo pecado de Adão e da Eva, aquele casal. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. Então toda a carne juntamente expiraria, toda a humanidade, o homem voltaria ao pó, e o pó volte à terra como era. E o espírito, o Nitmat Haim, o pneuma, que não pensa, não tem vida biológica, portanto não morre, então não é mortal e não morre, também não é imortal, é outra coisa, não é a mente. Então agora anote, Jó 14, 10 e 14. Porque eu saí, sim, já vim para o Salmo, está perto aqui, já estou encontrando, anote, Jó 14, versículos 10 a 14, anote, Jó capítulo 14, já encontrei, Jó 14, 10 a 14, não estou para bem, então eu leio. Nossa não, porque só pensar Nossa Senhora, que Nossa Senhora o quê? Enfim, é uma interjeição, né? Interjeição é retiro, desculpa. Puxa vida, poxa, né? Poxa vida, fica melhor, está dizendo o quê? Então Jó 14, 10 a 14, morto o homem, assim permanece, e não é? Morto o homem, assim permanece,
Ou o cara fala, vou sair desse caixão e voltar para casa, vou para a sorveteria, pizzaria, esse meu jogo lá no estado que já era. Morto o homem, assim permanece, sim, rendendo o homem ao espírito. Qual é o espírito? O hebraico rua, se fosse grego seria pneuma. Rendendo o homem ao espírito, então onde está? Como as águas se evaporam de um lago e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita, simbologia da morte, um eufemismo, um sono, e não se levanta. Defunto não se levanta, de fato, não se levanta. Até que não haja mais céu, não acordará, nem despertará do seu sono. Lembra do Cristo, João 11, Betânia? Lázaro dorme, Lázaro morreu, e o ressuscitaram, despertaram do sono da morte. João 11. Não acordará, nem despertará do seu sono. Oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se desviasse e me pusesses um prazo e te lembrasses de mim. Lembrará, inclusive, aquele malfeitor salvo na cruz, ao lado do Cristo, o qual pediu ao Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Qual a promessa do Cristo? Em verdade a ti digo hoje, 2 pontos, serás comigo no paraíso. Será assim, na ressurreição, na volta do Cristo. Morrendo o homem, continuo lendo, morrendo o homem tornará a viver. Morrendo o homem tornará a viver. Morrendo o homem tornará a viver. Todos os dias da minha lida esperaria até que viesse a minha mudança. Morrendo o homem tornará a viver? Anote a resposta, eu não lerei, lê depois, e no próximo programa, domingo próximo, 13 horas, 14 horas em diante, lerei a passagem, prosseguirei. A passagem que responde a pergunta, morrendo o homem tornará a viver? A passagem bíblica que responde anote. Isaías 26, versículo 19, anote, isso é importantíssimo. Isaías 26, versículo 19. Isaías 26, versículo 19. No próximo domingo, nesse programa, lerei essa passagem e haverei de explicar. Você notou? Leia isso quando terminar o programa. É a resposta à pergunta que foi feita há pouco. Tem mais passagens importantíssimas, muito profundas. Vai perguntando aí se o Cristo, antes de morrer na cruz, e o Estevão, antes de morrer apedrejado, se algum deles disse: Pai, nas tuas mãos entrego a minha alma, ou se disse: entrego o meu espírito, e explicarei também próximo domingo. Ora por mim, para que Deus me encha mais e mais do Espírito Santo. Anote meu WhatsApp. Inclusive, eu preciso, e com mais urgência, apoio financeiro para prosseguir. É um valor alto, além das minhas posses. Eu não sou pastor, não sou dono de igreja, não fundei ministério, então não tenho ofertas de um grupo assim organizado. Depende do amor do povo, não. Então, eu ganho apenas o BPC, um salário, que é meu aluguel aqui, tem que ter um tanto ainda. Anote meu WhatsApp, contato, para perguntar-me se uma Bíblia, se assunto ou outro, pedir uma oração, orarei por você, até por ligação telefônica, com vontade. E prometa auxiliar mensalmente, ao menos com R$10 por mês. Sim, mensalmente por mês, redundância, tudo bem, é isso mesmo. Também R$10, 5, 30, 40, fica à vontade. Anote meu WhatsApp, contato-me. Daqui a pouco, quando eu terminar o programa, contato-me. É o DDD 62. Eu estou aqui em Sério, Goiás, nosso DDD que é 62. Meu WhatsApp é 62. Os números são 99660611. DDD 62. Meu WhatsApp, os números são 99660611. Repito, se inscreva no meu canal no YouTube, então não termine esse programa, daqui a 1 minuto, porque este programa daqui, no máximo 1 hora, estará neste canal. Sairá do Facebook e irá para este canal que eu tenho no YouTube, Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Divulgue para o mundo e todo mundo, se contasse este programa, para que aumente a audiência magnífica da 96.5 Unidade FM São Paulo e também para mais pessoas aprenderem mais e mais sobre a verdade. Deus abençoe e recompense você. Amém? Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.